Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Esse aulão eu escolhi falar sobre níveis lógicos, sobre visão, missão e valores. Se você ainda não construiu, você vai ter mais clareza para construir essas diretrizes do seu negócio. E se por acaso você já tem isso escrito, você pode também melhorar, aprimorar, ver se realmente faz sentido para você. Bom, se você perdeu a primeira aula e a segunda aula, elas ainda estão disponíveis aqui no canal. Então, pode ir lá dar uma conferida, que eu tenho certeza que vai ser útil, que vai ser válido para você. E se você não me conhece, eu sou Jéssica Caldas, eu sou mentora de negócios inteligentes. Eu escolhi fazer uma série de vídeos aqui no canal para te ajudar a gerir o seu negócio, a pensar fora da caixinha. E eu falo aqui no meu canal sobre negócios inteligentes que têm um viés sustentável. E eu sempre explico no começo de toda a aula que a sustentabilidade ela não está somente ligada ao meio ambiente, mas ela tem uma relação muito mais ampla. Ela está relacionada ao tratamento que nós damos aos nossos funcionários, a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade ambiental, tem diversas coisas, incluindo a questão da lucratividade do nosso negócio. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre essa minha visão, hoje é o momento, hoje a aula eu vou explicar muito mais profundamente esse meu conceito, essa minha forma de pensar, porque eu resolvi dar essa aula aplicando a visão, a missão e os valores para o meu negócio através dos níveis lógicos. Então, eu tenho certeza que vai ser muito útil exemplificar isso para você e assim você também vai poder entender mais sobre o meu papel aqui, o meu trabalho, tá bom? Então, hoje na aula, por onde nós vamos navegar? Nós vamos falar sobre níveis neurológicos ou níveis lógicos, que é um conceito da programação neurolinguística criado por Robert Dilts, e é um conceito bem bacana que ele é aplicado em diversas áreas da nossa vida. Hoje eu vou falar sobre os níveis neurológicos aqui, dentro desse conceito de missão, visão e valores. E também vamos entender como que você pode aplicar isso no seu negócio, porque, né, através do meu exemplo você vai ver como eu fiz na minha empresa. Mas o meu exemplo vai te dar clareza para fazer o seu. E depois dessa aula eu vou disponibilizar lá no meu canal do Telegram um PDF para você já ter todas as questões anotadas, para não te dar trabalho nenhum de ficar parando a aula e copiando aí no caderno. Já vou te dar as questões certinhas para você fazer tudo organizado. E por isso também quero fazer já uma oferta para você. Se você ainda não entrou lá no meu canal do Telegram, onde eu compartilho ideias, onde eu compartilho meus insights e onde eu faço várias enquetes, porque eu preciso da ajuda de vocês também para criar conteúdo. Vai lá, entra no meu canal do Telegram, o link eu vou deixar embaixo desse vídeo. E se você quiser também o PDF, é só entrar lá, o PDF relacionado às questões que eu vou abordar na aula de hoje, tá bom? Então, começando aqui falando pelos níveis lógicos, né, ou neurológicos, você pode chamar da forma que você achar melhor. Aqui tem essa pirâmide, onde ela está dividida em várias partes, né? São 6 partes: ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade e espiritualidade. Essas divisões, elas têm um sentido, né? Robert Dilts, ele acredita, ele colocou essa ferramenta à nossa disposição porque ele acredita que nós, seres humanos, nós atuamos em diversos níveis. O que significa isso? Cada nível desse, cada divisão que foi feita aqui dentro dessa pirâmide faz parte do nosso dia a dia, faz parte de quem nós somos. E esses níveis, eles acabam impactando uns aos outros. E vocês vão entender isso melhor quando eu começar a exemplificar. Então, o que seria esse nível aqui do ambiente? O nível do ambiente é onde estamos e quando atuamos. O ambiente pode ser a sua casa, o ambiente pode ser o seu trabalho, onde você está, onde você atua. Esse é o ambiente.
E aí, temos aqui o segundo nível, que é o nível de comportamento. O comportamento são as ações que nós temos dentro do ambiente, tá vendo? Porque uma coisa impacta com a outra. Se você está na sua casa, com certeza você tem um tipo de comportamento. Se você está no seu trabalho, com certeza você tem outro tipo de comportamento, não é mesmo? Se você está numa igreja, você com certeza vai ter um outro tipo de comportamento. Então, cada ambiente vai fazer com que a gente tenha comportamentos diferentes. Tem comportamentos que são muito bons para a gente e tem comportamentos que não são tão legais assim. E isso tem total interferência do ambiente. Assim como a questão das capacidades. Então, olha só, o que são as capacidades? É a nossa direção para fazer algo. Quando você está dentro do ambiente trabalho, você tem um comportamento e esse comportamento ele influencia total na sua capacidade. Por exemplo, se você está num dia muito bom, está bem feliz, está bem tranquilo, com certeza você vai ter um rendimento maior no seu trabalho. E o mesmo também acontece com o contrário, né? Se você não está tão legal, você vai ter uma influência aí sobre as suas atribuições do dia. Subindo mais um pouquinho, nós temos as crenças e valores. O que são as crenças e valores? Aquilo que apoia a nossa capacidade, aquilo que nos motiva a fazer algo. Então, eu acredito nisso. É isso, é aquilo que eu acredito que vai me motivar para realizar alguma coisa. Todos nós somos compostos aí de crenças e valores que são formados, né, desde a nossa infância e que nos acompanham a vida inteira. E existem aquelas crenças que fortalecem as nossas ações, que nos colocam à frente, que nos movem, que fazem a gente ir adiante dos nossos projetos. E existem aquelas crenças e também valores que fazem a gente se limitar em determinadas áreas, em determinados momentos. Então, é muito importante nós identificarmos as nossas crenças. Principalmente nós que somos empreendedores, a gente acaba percebendo que o que nós acreditamos, nós, pessoas físicas, acreditamos, acaba impactando no que nós, pessoas jurídicas, no que nós, empresa, acreditamos também. Por quê? Porque o nosso negócio, ele reflete quem somos, ou deveria. Se você também não está refletindo quem você é no seu negócio, tem alguma coisa errada. Então, como a gente acaba tendo esse reflexo, pessoa física, pessoa jurídica, quem eu sou, com quem meu negócio é muito importante você entender quais são as suas crenças e os seus valores. Muito, muito importante. E aí, andando mais um pouquinho aqui na nossa pirâmide, nós temos a questão da identidade. O que é a identidade? É o meu propósito, é quem eu sou, é a minha visão sobre o mundo, sobre as coisas, no nosso caso, sobre o nosso negócio. E a parte espiritual, calma, que não tem nada a ver com religiosidade, mas a parte espiritual é a nossa percepção para uma coisa maior. Então, a gente chama, né, de sistema maior. É a percepção de fazer parte de algo maior, de algo que vai além das nossas forças, algo que acaba transcendendo. Então, a percepção de fazer parte de um sistema. E às vezes esse sistema ele pode ser a nossa família, ele pode ser o sistema, né, onde você está inserido dentro da sua empresa, a sua organização. Então, existem diversas questões aí a serem abordadas dentro dessa parte que a gente chama de espiritualidade, tá? É aquilo que é maior que tudo. Então, como é que a gente aplica os níveis lógicos ou neurológicos? Eu coloquei aqui para você um exemplo. Imagina que o seu objetivo é ser dono do seu próprio negócio, mas você ainda está trabalhando CLT, você ainda está trabalhando para alguém. E aí você se sente triste quando entra na empresa. Tem gente, inclusive, que se sente triste antes de ir para a empresa, né? Se sente triste ao pegar o ônibus, já vem aquela
aquela tristeza, aquele abatimento, se sente triste ao acordar. Tem gente que se sente triste no domingo antes de ir trabalhar, já começa a ficar com o emocional fragilizado e ainda nem chegou no trabalho. E aí, quando a pessoa chega no trabalho, ela se sente, né, a pior pessoa do mundo, muito, muito triste por estar ali. Quando eu falo da empresa, eu estou falando do quê? Do ambiente, ou seja, a base dos níveis neurológicos. Então, se você entrou num ambiente que te deixou triste, o que vai acontecer? Isso vai essa tristeza, ela vai te deixando mais chateado e irritado, vai te deixando mais agoniado de estar ali naquele ambiente. E isso, obviamente, vai impactar, isso vai gerar um comportamento ruim, né? Você tá lá irritado, você acaba, às vezes, descontando em pessoas, né? Essa irritação, essa chateação pode prejudicar até mesmo o seu relacionamento com as pessoas. Então, ali eu tenho um ambiente, nível ambiente, que entrei na empresa, me senti triste. E tem o nível comportamento, que eu estou triste e também estou chateado, acabo me irritando com todo mundo, não gosto de estar ali. Essa irritação, essa chateação, essa tristeza, ela vai fazer com que você não se concentre no seu trabalho. Ou seja, você vai ter suas capacidades afetadas. Então, era para você entregar uma pilha de documentos, era para você entregar uma pilha de relatórios, você não se sentiu capaz de fazer, você não foi capaz de fazer, porque você não está com um emocional bacana. E aí, se você não é capaz de realizar as suas atividades, você começa a ter um outro impacto, que é começar a pensar: poxa, será que eu estudei à toa? Será que eu não vou dar certo? Eu acho que eu sou incompetente, eu acho que eu sou inútil. E esses teus achismos, eles fazem parte das tuas crenças. Então, se eu estou trabalhando nessa empresa, nesse trabalho que me deixa assim, com emocional instável, então é porque eu não sou, eu sou um inútil, eu sou um incapaz. Então, isso está atuando dentro do nível de crenças. E aí, se você deixa, né, isso perdurar por mais tempo, o que vai acontecer? Você acaba indo para a parte de identidade, onde você vai deixar que as suas crenças elas afetem a sua estima. Então, o que é a identidade? Aquilo que você acredita ser. Então, eu sou uma pessoa que não consegue ter sucesso. E, obviamente, isso, a sua identidade, a sua estima ruim, isso vai afetar a parte espiritual, que é o topo da pirâmide, que na verdade é o sistema, né? Nesse caso, o sistema é a questão da organização da empresa, você não tendo um bom relacionamento com as pessoas ali. E também pode ser, por exemplo, que seja com a sua família. Imagina uma pessoa que passa por isso tudo o dia inteiro. Quando ela chega em casa, ela vai chegar feliz e contente? Não. Então, muitas vezes, eu vejo muitos profissionais que estão nesse quadro, estão nessa situação, e eles acabam descontando nos seus familiares coisas do trabalho, coisas que não são para descontar, mas acaba indo, né? Acaba impactando um sistema, acaba impactando a família. E isso é bem complicado. Então, eu dei um quadro aqui, eu dei um exemplo de uma coisa bem negativa. Mas a gente pode também ter esse exemplo de uma parte positiva. Por exemplo, se você entra na sua empresa e você gosta de trabalhar ali naquele lugar, só de você entrar ali, você já sente o cheirinho de café. E aí, esse cheirinho de café, a empresa organizada, bonita, já te deixa com humor bacana, e isso já muda seu comportamento. Você começa a falar com as pessoas, dá bom dia, dá boa tarde, seja lá qual for o horário.
E aí as pessoas vêm, as pessoas são simpáticas, são amáveis com você, e você tem um dia maravilhoso, você tem um rendimento muito bom na empresa, tudo que você tem de tarefa para realizar naquele dia você acaba cumprindo. E aí você aumenta a sua estima, você, poxa, eu sou capaz, eu sou bom no que eu faço. E aí, obviamente, acaba afetando até lá na questão da espiritualidade, que é o sistema. Você chega em casa feliz com a sensação de que cumpriu o seu dever, então a sua família também vai ficar feliz porque não vai ser afetada negativamente pelo dia ruim que você teve no trabalho. Então entende que uma parte, cada nível neurológico acaba afetando o outro nível e é muito importante a gente entender cada partezinha, cada nível e ver o que nós podemos fazer para solucionar os nossos problemas internos. E identificar também qual é o nosso propósito, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, identificar quais são as nossas crenças. Isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Ok? E aí, por que eu resolvi trazer essa ferramenta de autoconhecimento? Porque nós podemos aplicar essa ferramenta para criar a visão, a missão e os valores do nosso negócio. E é muito fácil quando a gente está criando lá o nosso planejamento estratégico, pegar os exemplos de empresas que já estão prontos e ir lá e construir uma frase bonitinha. Só que qual é o problema de você copiar uma frase bonitinha de alguma empresa, só adaptar uma palavrinha ou outra? Não é a sua verdade. Não faz sentido. Você vai ler aquilo 100 vezes e você não vai se identificar com aquela frase. Missão, visão e valores não são frases bonitinhas que você tem que botar na parede da sua empresa. Missão, visão e valores tem que ser a tua verdade escrita, consolidada, para que você trabalhe todos os dias para cumprir o teu propósito de ser uma empresa, para ter os seus sonhos realizados e para deixar que as pessoas que estão interessadas no seu negócio, sejam os fornecedores, os seus clientes ou até mesmo a sociedade, entendam quem você é, quem você deseja ser, aonde você deseja chegar. Então, não é só copiar e colar de outra pessoa que já fez. É ter essa ferramenta, esse auxílio de autoconhecimento e escrever a verdade do seu negócio. Então, vamos escrever a verdade do nosso negócio agora? Bom, lembrando que tudo que eu escrevi aqui é real oficial da minha empresa. Eu estou abrindo meu coração para vocês, porque eu sou dessas. Tudo que eu faço com muito amor e carinho. E eu resolvi fazer esse exercício exemplificando tudo da minha empresa e, consequentemente, tudo que está dentro do meu coração, porque eu acredito que assim você vai entender melhor. E isso também vai te dar uma base para você fazer o seu. Então, eu coloquei a primeira questão aqui, que é: qual é a sua visão em relação ao sistema maior ou em relação à comunidade que você deseja operar como empresa? Vamos supor que você seja uma confeitaria. Você faz bolos, doces. Então, qual seria a sua comunidade? Os clientes, né, que estão interessados, as pessoas que gostam de doces, as pessoas apaixonadas por doces, por chocolate. Essa é a sua comunidade. Então, como você deseja, né? Para quem você deseja operar? Eu desejo operar dentro dessa comunidade, dentro dessas pessoas, desse conjunto de pessoas que gostam das mesmas coisas que eu vendo. Tá? Só para entender essa questão aí da comunidade. E aí, né, quando tem essa pergunta, qual é a sua visão em relação ao sistema ou à comunidade que você deseja operar, é basicamente você querer, né, entender qual é a sua visão em relação a essas pessoas que gostam do seu negócio, que se interessam. E aí eu coloquei a minha visão sobre a minha comunidade, sobre o sistema maior, coloquei a minha visão de mundo aqui para vocês. Dentro da minha visão de mundo,
Eu ainda botei assim, eu penso, eu acredito, porque realmente são coisas que saíram aqui da minha cachola. Então, eu penso que o empreendedorismo sustentável é o futuro. O cuidado com o meio ambiente e com as pessoas será cada vez mais valorizado pela sociedade. E cada empresa que nasce precisa assumir essa responsabilidade. Então, essa é a minha visão. Se você nasceu como empresa, você precisa ter a consciência sustentável, você precisa entender que é importante você cuidar do ambiente, cuidar das pessoas, né? Nem que você não precisa cuidar do planeta inteiro. Mas se você é uma empresa e tem 3 funcionários, essas 3 pessoas você tem que cuidar. Então, essa de fato é a minha visão. E aí eu ainda coloquei aqui. Eu acredito que é possível qualquer empresa adotar práticas sustentáveis. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, se ela é média. Eu acredito que é primordial cuidar do bem-estar dos seus colaboradores. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Acho que a força de trabalho é que faz mover a sua empresa. Então, se você não cuida disso, essa força de trabalho não vai ser agradável, não vai ser legal. Então, é importante que você cuide de quem está com você. E por último, eu acredito que é possível criar uma cultura de empresa boa, sabe? A cultura de que o funcionário sai feliz contando para as pessoas. Cara, eu trabalho numa empresa maravilhosa. A minha empresa é muito boa. A minha empresa me dá suporte. A minha empresa, não só em relação a benefícios, mas a minha empresa me entende, me apoia, apoia o meu crescimento profissional. Então, isso é cultura de empresa boa. Eu acredito realmente nessas coisas. E aí eu coloquei a minha visão de mundo dentro dessa primeira questão. E aí eu aconselho que quando você for fazer isso, quando você for fazer a primeira questão, não só a primeira, mas todas as outras questões, faça isso bem relaxado, num ambiente tranquilo, na paz. Faz um exercício de respiração para que as coisas que você escreva venham de dentro de você mesmo. Que eu tenho certeza que vai ser a verdade que está em você, aquilo que você acredita de fato. E você pode fazer como eu, usar essas palavras, né? Eu acredito, eu penso, que vai ser muito bom para te dar mais clareza. Escreva tudo que você acredita sobre o sistema, sobre a comunidade que você faz parte, que você opera. Ok? Vamos passar para a questão 2, que é: qual a sua identidade ou papel em relação à sua visão e ao sistema que você pertence? Ou seja, quem é você na fila do pão? Quem é você ou quem você quer ser em relação à concretização da visão? Lembrando que a visão é o que nós fizemos na número 1, né? Visão de mundo. E aqui, nessa número 2, para você concretizar isso, quem você acha que você deve ser? Então, qual é o seu papel para concretizar essa visão? E aí eu coloquei que eu sou a ponte que viabiliza o caminho para o empreendedorismo sustentável. Eu coloquei que eu facilito através de soluções viáveis à gestão sustentável e humana do negócio. E eu coloquei que eu sou mentora de negócios inteligentes que buscam um desenvolvimento social. Então, essa é a minha identidade, esse é o meu papel, ser essa pessoa que viabiliza. Então, se em algum momento você chegar para mim, Jéssica, eu quero tornar a minha empresa sustentável, eu quero que a minha empresa comece a lucrar, eu quero aplicar dentro da minha empresa essas questões relacionadas ao ambiente, à sociedade, eu quero que os meus colaboradores me vejam a empresa, vejam a organização como uma organização boa, como uma empresa que de fato cuida deles. E aí, se você chega para mim para falar isso, eu quero ser a ponte, eu vou viabilizar o processo para você chegar a esses objetivos. Então, esse é o meu papel como mentora de negócios, esse é o meu papel como professora, esse é o meu papel como auxiliar e consultora, né, de negócios. Então, eu acredito que essa é a minha identidade dentro do meu negócio, esse é o meu propósito maior. E aí, quando você pensar, né, em quem você é,
o que você faz, qual é o seu papel, qual é a sua função, você vai ir para a questão número 3. Dentro da questão número 3, você vai pensar em uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma história, uma comparação. Você pode comparar o seu negócio com alguma outra coisa? Você pode criar uma metáfora que represente a sua identidade, a sua missão como empresa? Então, no meu negócio, eu tenho essa metáfora do navio, né? Eu acredito, já contei aqui para vocês em outros vídeos, que todo negócio é como se fosse um navio. A gente tem alguns navios maravilhosos, tecnológicos, bonitos, robustos. A gente tem aqueles, né, mais caidinhos e tal, precisando de ajuda, mas são navios, são negócios. E cada empreendedor, ele se posiciona como um marujo que está ali lutando para poder fazer esse navio chegar, né? Cada empreendedor é o capitão do seu negócio. E ele precisa ter esse posicionamento de querer alcançar o sucesso. E eu sempre falo que é como se nós estivéssemos todos juntos dentro desse navio, que é o nosso negócio, e somos marujos ali lutando para os nossos negócios funcionarem e terem sucesso. E esse sucesso é como se fosse um tesouro, que a gente está em busca, né? A gente está com o mapa do tesouro, em busca do tesouro. E quando a gente encontra esse tesouro, o que a gente tem? O sucesso. Então, essa história que eu sempre conto, essa metáfora que eu fiz, é uma metáfora que se encaixa muito com a minha realidade de ter uma visão exploradora das coisas. Eu acredito muito que essa caça ao tesouro é uma busca incansável por conhecimento. Por isso que eu falo, né, de tesouro. Porque eu lembro, quando eu era criança, eu gostava de brincar de caça ao tesouro. Eu enterrava as coisas lá no quintal da minha avó. E depois eu mesmo ia caçar com os meus primos, com as minhas primas. E o que é a busca por tesouro? A busca pelo tesouro, ela é uma busca de aventura. Ela é uma busca onde você tem que ser destemido, onde muitas vezes você tem que ser até petulante, de arriscar, de tentar coisas diferentes. E eu acredito muito nisso, que o empreendedor, ele está em uma jornada, que é uma jornada que traz muitas coisas boas, que traz muito aprendizado, mas também traz certo risco que nós precisamos ter coragem de enfrentar. Então, essa é a historinha que eu criei, essa é a metáfora que eu criei para o meu negócio, para falar com vocês. E qual é a história que se encaixa com o seu negócio? Por exemplo, voltando à questão da confeitaria, você faz um doce, é só um doce que você faz, é só um produto? Ou você quer que quando a pessoa coma lá o seu doce, o seu bolo de pote, a sua trufa, ela coma e lembre, sei lá, da época de escola, lembre de uma pessoa querida. Muitas pessoas falam disso em relação a bolo, né? Existem bolos que lembram a casa da mãe, a casa da avó. Então, muitas vezes a comida ela está relacionada a um conjunto de emoções. E aí já aproveita isso, se esse for o seu caso, e busca uma história que represente a identidade do seu negócio. Então, quando eu como o bolo, quando eu como a trufa, eu não estou só consumindo um produto, mas eu estou ali mergulhando em sentimentos que me trazem muita felicidade. A missão da Coca-Cola é refrescar o mundo. Então, por quê? Porque é um refrigerante que busca essa sensação de refrescar o mundo. E quando fala refrescar o mundo, eu penso logo em alegria. E quando você vê o comercial da Coca-Cola, ela está muito em torno disso, né? Alegria, família. Então, as coisas precisam fazer um sentido. Você precisa gerar em torno de uma história, de uma metáfora, porque isso é a sua representação, isso é a sua identidade, é parte de quem você é. Isso não é bobeira. Não, você não precisa ter uma historinha bem elaborada, assim como eu fiz a do navio, do marujo, do tesouro, cada um tem seu personagem. Não, mas você pode criar uma história que te motive a continuar com o seu negócio e que te motive, que te dê uma esperança para poder
fazer com que o cliente, quando consuma o teu produto, esteja consumindo mais que um produto, mas um conjunto de emoções, de valores, que isso com certeza vai ser muito mais valioso para você do que qualquer coisa, né? Qualquer outro tipo de retorno. Eu lembro que uma vez eu vi um depoimento de uma cliente que ela recebeu uma caixa, uma encomenda que ela comprou pelo e-commerce. E quando ela abriu a caixa, o perfume que saía da caixa trouxe todas as sensações de como se ela estivesse na própria loja. Então, a empresa conseguiu reportar uma experiência, um sentimento, uma sensação de loja física para o universo online. E quando a gente mexe com os sentimentos, com as emoções do cliente, é claro que fica muito mais fácil fidelizá-lo. Então pense nisso, pense em uma história, em uma metáfora que possa fazer você identificar o seu negócio. Quem é o seu negócio? Quem é o seu negócio? Qual é a história que representa o seu negócio? Então pensa com muito carinho nessa parte. E depois vá para a parte 4. Que valores são expressos pela sua missão? Então, só voltando aqui, a minha missão, ela está ligada a essa questão aqui, né? Quem eu sou, quem eu quero ser. Então, ela está relacionada a uma concretização do que eu já tinha colocado aqui até na questão 1. Então, quando eu falo assim dos valores que são expressos pela minha missão, que é o meu propósito de existir, lá eu já escrevi sobre sustentabilidade, eu escrevi sobre responsabilidade social. Então, todas essas palavras que eu coloquei aqui, todas essas palavras que eu escolhi, elas refletem algo que já estava, que eu já tinha escrito lá na parte da minha missão. Então, quais foram as palavras que eu escolhi para ser esses valores expressos? Sustentabilidade, porque é uma parte do meu negócio muito importante. Eu realmente acredito que as empresas podem ser sustentáveis de uma forma simples, né? A gente acha que tudo é um bicho de 7 cabeças, que tudo é difícil, que só dá para ser sustentável se você for uma empresa grande, e não é bem assim. Então, a sustentabilidade é um pilar da minha empresa e é um dos valores. A ética, porque a ética é meu valor principal. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fura fila, eu não gosto disso, eu não acho certo. Quando eu vejo uma injustiça, eu já fico agoniada. E isso não é porque eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. Não, longe disso, eu sou cheia de defeitos. Mas essa questão da ética é uma questão que me incomoda quando eu vejo que as empresas não respeitam isso. E quando eu falo de ética, eu estou falando também da conduta que as empresas têm com os funcionários. Então, tem empresa aí escondendo informações dos funcionários no meio dessa pandemia. Não sei se você já ouviu algum caso de desligamento desumano que foi feita nesse momento que nós estamos vivendo. Então, isso para mim é uma questão antiética. A empresa não tem a humanidade de fazer uma demissão sensata, de fazer uma demissão humana, de agradecer o tempo que a pessoa estava lá, agradecer o tempo que a pessoa prestou serviço para ela. Não, tem gente sendo desligado como se fosse, sabe, qualquer coisa. E isso não é legal. Eu acredito muito que as empresas elas precisam valorizar os funcionários que estão ali. E valorizar os funcionários é tratar os funcionários com respeito. Tanto é que respeito também entra aqui como um valor da minha empresa, como um valor que é um valor meu também. Lembrando que a nossa empresa ela é espelho do que nós somos, então esses valores aqui são coisas que eu de fato acredito. Outra coisa que eu coloquei aqui é responsabilidade social, que eu acredito que toda empresa ela tem essa responsabilidade social. Não precisa, mais uma vez, não precisa ser com o planeta inteiro, mas ao entorno. O que você faz para ajudar as pessoas que estão ao entorno? Aprendizado contínuo, porque isso é coisa de professora, aprendizado contínuo. Eu nunca saí da sala de aula. Depois da minha escola, eu fiz a minha graduação. Depois da graduação, eu fiz a minha especialização. E fiz também depois o meu mestrado.
E esse aprendizado teórico ele foi muito importante. É óbvio que não é só de teoria que a gente vive, mas ele é muito importante, é uma troca muito bacana. E a vida acadêmica é uma vida muito deliciosa, eu gosto muito de estudar. Eu acredito que é estudando que a gente conquista muitas coisas, a gente conquista a liberdade, liberdade de pensar, de não ser, sabe, influenciado por qualquer coisa que a mídia fala. Então, é muito importante o aprendizado contínuo. E dentro de uma organização, acredito que uma pessoa pode transmitir o conhecimento para outra, e isso é mágico, isso é maravilhoso. Quando você tem parceiros, quando você tem uma equipe parceira, você não vê ninguém com medo de dar informação, porque vai tomar o meu lugar, vai roubar a minha vaga. Não. Então eu vou te ensinar porque você também vai me ensinar. Eu dou aula para adolescentes e eu aprendo tantas coisas com eles. Imagina se eu tivesse um bloqueio. Não, não vou aprender nada com eles porque eu sei de tudo. Pelo contrário, eu tenho muita coisa para aprender ainda e espero muito aprender, continuar aprendendo. E é por isso que a gente precisa valorizar o aprendizado contínuo. E se tratando de empresa, eu penso em valorizar os funcionários e as pessoas que estão nessa incansável luta pelo aprendizado. Então, valoriza quem não sai da sala de aula e estimula o funcionário que, por algum motivo, teve que parar a jornada dele dentro de uma sala de aula. E é muito importante quando a gente vê uma empresa estimulando pessoas que pararam de estudar, voltar a estudar. E a gente sabe que a sala de aula, ela não é só a coisa teórica, né? Não é só português ou matemática, não. A gente tem uma incrível troca, porque existem pessoas diferentes, pensamentos diferentes, e isso é maravilhoso. Então, o aprendizado contínuo é um dos valores que me movem e, como eu já falei, o respeito. Esses são os 5 valores que são expressos pela minha missão. E depois você reflita sobre os seus. Com certeza você vai achar os valores adequados para o seu negócio. Pode ser, por exemplo, qualidade, valor pode ser entrega, né, eficiente, dependendo do que você faz. Como eu falei, a qualidade, se você vende roupa, pode ser a qualidade da roupa. Se você vende algo, alguma comida, algum doce, alguma coisa assim, você pode ser a qualidade do seu produto. Pode ser também a questão da ética, da comunicação. Tem diversas questões aí que você pode abordar dentro dos seus valores. Pensa naquilo que você acredita e se isso reflete nos valores da sua empresa. Quinta questão. Por que você tem essa identidade? Que crenças proporcionam a base para você ter esses pensamentos? Então, a identidade do meu negócio está aqui. Qual é essa identidade? Está aqui na questão 2. Agora, eu estou me questionando. Por quê? Por que eu tenho essa identidade? Ou quais são as crenças que você tem? Quais são as crenças que eu tenho que me deram base para ter esse pensamento? Então, mais uma vez, eu usei palavras do tipo eu acredito. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Então, eu acredito que empresas sustentáveis podem criar soluções para um novo mundo. Isso é uma crença minha. Pode ser que você tenha uma crença diferente dessa. Jéssica, eu nem acredito em sustentabilidade nem existe. Essa é uma crença sua. Alguma coisa aconteceu para você acreditar dessa forma, mas é uma crença sua. Aqui eu coloquei a minha. A minha crença é que as empresas sustentáveis podem criar soluções para um novo mundo. Eu acredito que muitos negócios não aguentam o primeiro ano por falta de um direcionamento, de um planejamento eficaz. Esse direcionamento aqui é através de uma mentoria, através de uma consultoria. Então, eu acredito nisso, que tem muitos negócios que não aguentam o primeiro ano porque não tem direcionamento nem planejamento. É uma crença minha. E isso faz com que eu fundamente a minha identidade, que é quem eu sou. Outra questão aqui. Eu acredito que é possível criar um negócio sem muita grana, se usar recursos certos. E se você ter parceiros também, está tudo relacionado com aquilo que eu creio. E por último, eu acredito que empresas que crescem
valorizam os funcionários e isso gera reciprocidade. É uma crença minha. Essa crença ela é a seguinte questão. Se eu valorizo o meu funcionário ele também me valoriza. Se eu não valorizo o meu funcionário também não vai me valorizar. Então, se eu estou o tempo inteiro falando mal do meu funcionário, sabe o que vai acontecer? Olha, é mágico. O teu funcionário também vai falar mal de você. E então eu acredito nessa reciprocidade. Aquilo que você valoriza no seu funcionário, ele vai valorizar em você. E se você não valoriza, ele também vai fazer o mesmo. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te abandonar. E se ele realmente for um capital intelectual essencial, é uma coisa que você precisa repensar. Bom, e aí, quais são as capacidades? Na sexta questão, eu já parei de botar os números ali em cima, mas essa é a sexta questão. Que capacidades são necessárias para realizar a missão? Então, o que eu preciso? Lembrando, a missão estava lá na questão 2, né? Ela só não está ainda escrita da forma de missão, mas a questão da identidade é a parte da minha missão. E aí, quando eu entro aqui, que capacidades são necessárias para realizar a missão da empresa? São as minhas capacidades mesmo, aquilo que eu preciso ser. E entra também as habilidades. Então, eu coloquei que eu preciso ter uma capacidade de comunicação. No meu caso, eu defendo a comunicação simples, direta, objetiva, sem muito blá blá blá, porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa simples e gosto de simplicidade, nada de enrolação para mim. E outra coisa que eu coloquei que é a empatia. Eu preciso ter a capacidade de ter empatia, que nada mais é do que me colocar no lugar do empreendedor que está passando os perrengues dele com o negócio dele. E isso sim, eu sou uma pessoa assim que tem empatia. Outra coisa que eu coloquei que para minha missão se realizar, para minha missão se concretizar, eu preciso ter a capacidade de administração. Obviamente, é uma capacidade que eu possuo, né, a minha graduação, não só a minha graduação, que é a parte teórica, mas eu tenho a experiência prática, e o mesmo vai para a questão da sustentabilidade, onde eu tive toda a minha vida acadêmica estudando as questões inerentes à sustentabilidade e também colocando em prática nos meus projetos paralelos. E aqui eu tenho a questão da consultoria. Eu preciso ter capacidade de realizar consultoria. Então, eu preciso ter a capacidade de ir lá na empresa da pessoa, de conversar com a pessoa, de entender as dores, de entender os problemas e criar soluções. Então, tenho experiência, já fiz consultorias em empresas. E aqui eu coloquei a habilidade para criar ferramentas. Eu me considero uma pessoa ferramenteira porque eu sempre tive isso desde quando eu aprendi a primeira ferramenta lá de administração, que é a matriz SWOT. Eu já peguei aquela ferramenta, aí eu vou fazer para mim, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas... Então eu sempre tive isso. E a programação neurolinguística, ela me deu outras ferramentas que eu também aplico dentro de gestão. Então, quando não tem ferramenta, eu crio a ferramenta porque eu sou dessas e isso é uma capacidade que eu tenho, que eu adquiri com o decorrer do tempo. Eu gosto muito de anotar as coisas, então acaba que essas coisas vão surgindo, vão aparecendo. E a inovação e a criatividade, ela está muito relacionada com a forma que eu tenho para resolver os problemas. Então, uma das ferramentas que eu utilizo, por exemplo, é o próprio Design Thinking, que é a possibilidade de você pensar fora da caixinha, de você estruturar as suas ideias e buscar a inovação. E acaba que entra a questão da criatividade, porque isso também é fundamental para a criação de qualquer ideia, para a criação de qualquer coisa que vá fazer a diferença na sua empresa. Então, coloquei essas capacidades aqui, que eu acredito que são necessárias para que eu realize a minha missão. Não tem como realizar a minha missão diária de vida, de empresa, sem ter essas características aqui, essas capacidades. Sétimo, acho que é a sétima, né? Sétimo, o que especificamente vai fazer, o que você vai fazer para alcançar, para atingir a sua missão? O que especificamente vai fazer para alcançar e atingir, né, a sua missão? Faltou um rezinho aqui. Então, o que eu vou fazer para poder
continuar o meu trabalho e atingir a minha missão. Eu coloquei, olha gente, como estou abrindo aqui a minha vida para vocês, a minha empresa de verdade. Eu coloquei aqui que eu vou continuar com os meus projetos gratuitos online, que isso é uma coisa que me faz bem. E isso tem a ver com o meu valor de responsabilidade social. Então, eu tenho 2 cursos numa plataforma que são cursos gratuitos, um curso de comunicação inteligente e outro de inteligência emocional para empreendedores. E eu pretendo dar continuidade com esses cursos e mais para frente, obviamente, disponibilizar outros. Além de tudo, tem aqui o canal no YouTube, que agora eu estou dando mais atenção para ele. Pretendo aumentar a quantidade de vídeos em breve. E se você já foi ver o que tem no meu canal, né, aqui no YouTube, tem meditação, tem coisa de PNL, tem o que eu quero, porque o canal é meu. Tô brincando, gente. Tem coisas que eu acho que é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida. Então, eu compartilho as coisas que eu acho válido. Se você não gosta dessas coisas mais holísticas, mais mentais, mais crazy, só olha a parte de empreendedorismo. Então, eu procuro sempre separar lá nas playlists. Mas aqui eu sempre vou compartilhar esse tipo de coisa que eu acho que é relevante e que eu gosto, né? São coisas que fizeram a diferença na minha vida e que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Outra coisa que eu quero, assim que terminar essa pandemia, já era um processo que eu já estava planejando, já tinha em mente tudo estruturado. Infelizmente, a pandemia fez a gente adiar algumas coisas, né, nesse ano de 2020. Mas quando isso tudo acabar, vamos sair vitoriosos dessa. E quando isso tudo acabar, eu vou iniciar o meu projeto de Mastermind, que na verdade, se você não sabe o que é isso, é uma reunião de empreendedores. Essa reunião que eu pretendo fazer, ela é gratuita para empreendedores locais, empreendedores que estão dispostos a ir onde eu conseguir abrir essa turma. E esses encontros eles vão ser mensais para troca de ideias, onde você, empreendedor, vai falar, vai chorar sobre os dilemas que você está passando e também vai falar das suas vitórias, porque é importante a gente falar das nossas vitórias. E aqui vai haver uma troca de ideias, uma troca de pensamentos, uma troca de ideias para você alcançar o sucesso. Então, é um fala que eu te escuto, um fala que eu te apoio. E eu acredito muito que o Masterminds, eles ajudam o empreendedor a alcançar o caminho do sucesso. É um projeto meu, tá vendo? Olha só, tô abrindo um projeto que ainda nem tá no ar, mas eu pretendo colocar esse projeto em prática logo assim que a gente terminar de vivenciar todo esse caos que estamos vivenciando com a pandemia. Outra coisa que eu quero, obviamente, é continuar auxiliando meus mentorados para alcançarem sucesso, cada vez mais com ideias que têm a ver com o negócio dele, que seja muito iluminada, com criatividade para poder ajudar da melhor forma e tenha muitos clientes satisfeitos. E outra coisa, né, no momento que eu estava criando isso aqui, já que eu vou falar dos meus sonhos, dos meus projetos, eu vou falar dos meus projetos audaciosos também, porque eu sou dessas. E um projeto audacioso que eu tenho é criar uma... Eita, raio, que tão emocionada aqui. É criar uma rede de empreendedores dentro, é claro que isso dentro de um tempo, um prazo maior. E essa rede de empreendedores será uma rede de apoio mesmo, onde existirão várias tarefas, várias reuniões, vários cursos para quem faz parte da rede de empreendedores. E é um projeto que eu preciso formular, porque é uma coisa que surgiu quando eu estava construindo isso aqui. Tá vendo como é legal a gente colocar os nossos sonhos e as nossas ideias no papel? Porque eu já tinha pesquisado muito sobre redes de empreendedores, mas eu não tinha pensado ainda dessa forma, como eu estava aqui fazendo, né, a minha missão, a minha visão, respondendo essas perguntas, e aí veio assim a ideia, veio a forma certinho, passo a passo,
para concretizar esse sonho, que eu acredito que é um sonho lindo e talvez um pouco audacioso, mas não tem problema. A gente está aqui para sonhar, sonhar é de graça e vamos lá. Outra coisa aqui, outra questão importante, acho que é a questão 8 essa. Gente, eu não sei porque que eu comecei colocando os números e depois os números sumiram. Quando e onde você quer realizar os comportamentos da sua missão. Então, na verdade aqui, gente, se você tem um endereço físico, é só você colocar o seu endereço físico, além, é óbvio, das suas redes sociais. No meu caso, eu quero continuar com a minha presença online, que é através do Instagram, através do YouTube e em companhia por conta dos treinamentos que eu ofereço para as empresas. Então, eu vou até a empresa e faço treinamento lá. E espaços co-work também, porque existem vários espaços colaborativos, né? Espaços colaborativos que a gente pode fazer palestras e outras coisas mais. E porque eu não pretendo ter um espaço físico para a minha empresa, talvez eu mude de ideia, mas por enquanto, assim, meu pensamento é trabalhar home office e em coworks, que eu adoro, gente, porque são aqueles espaços maravilhosos. Trabalhar dentro de cowork é muito bom, eu gosto muito, mas esses são os ambientes que eu quero estar. Além da presença online, é trabalhar o in company e trabalhar dentro de espaços cowork. É óbvio que, pensando nessa questão que eu trabalho com home office, eu tenho que cuidar do meu ambiente. Então, gente, se você trabalha com home office, se você está trabalhando home office durante esse período de pandemia, muito cuidado com as coisas com o lugar que você escolhe trabalhar, porque isso pode afetar totalmente a tua produtividade, a bagunça que você faz na tua mesa, se você não tem um lugar fixo para poder ficar. Se você começa a trabalhar e as crianças correm os bichos, aqui eu tenho que me isolar, né? Eu tenho meu escritório, mas eu tenho que fechar a porta, senão a gata vem. Eu tenho que tomar cuidado, porque daqui a pouco o cachorro começa a latir. E uma coisa que eu senti necessidade, e até foi uma questão que a minha amiga Silene, que ela fala sobre biofilia, ela é designer, né? E aí ela fala muito sobre a questão de você trazer um ambiente saudável para sua casa. Uma questão que eu comecei a repensar no meu home office foi exatamente de trazer plantas, de trazer uma organização melhor para o meu trabalho, porque isso afeta total a produtividade da gente. E então colocar, né, ela deu a dica de colocar uma proteção de tela que te faça feliz quando você liga o computador. Então eu coloquei aqui o fundo de uma praia que eu amo em Paraty. E assim a gente vai construindo, né, o nosso home office adequado de acordo com as condições que a gente pode fazer naquele momento. Em breve vou comprar minhas plantinhas para colocar aqui também. E aí eu crio um ambiente, gente, porque se o ambiente é a base dos níveis, né? Se o ambiente ele não tá legal, se você se sente desconfortável no ambiente, vai afetar. Então, vai afetar outras coisas aí na sua vida. Então, é muito importante você criar um ambiente confortável, agradável, um ambiente harmônico. A Silene fala também dos aromas, de um perfuminho, ou então até mesmo uma essência que você pode colocar. São coisas que, se você trabalha home office, você precisa ajeitar aí na sua casa, tá bom? Então, quando e onde você quer realizar os comportamentos da sua missão, eu vou realizar através da minha presença online, através do InCompany, através dos espaços cowork e, por enquanto, eu estou realizando aqui no home office. Esqueci de colocar aqui, mas é o meu ambiente atual. E é muito importante a gente cuidar de cada um desses ambientes aqui. E assim, gente, depois que você responde todas essas perguntas, você consegue conceber a sua missão, visão e valores, aliás. Então, qual é a missão da minha empresa? É importante a gente entender que a missão é o propósito de existir da empresa, da organização. Você abre a porta da sua empresa todo dia para fazer isso. Você é movido por isso. É o propósito. E com base no que eu escrevi lá na questão 1,
E na questão 2 também, né, a gente falou sobre esse assunto com base no que eu escrevi. Vou voltar aqui para você. Lá na questão 1, né, o que eu penso, o que eu acredito, o que é a minha visão de mundo, né? E aí eu coloquei aqui na questão 2 também parte da minha identidade, enfim. Eu fui construindo, tá vendo? Eu fui construindo essas ideias. Ó, o que eu faço para poder atingir a missão? Então, a construção dessas ideias foram realizadas através das respostas. Então, a partir das respostas, eu consegui chegar à seguinte frase. Qual é a minha missão? A minha missão é facilitar o crescimento de negócios inteligentes através de uma gestão humana, responsável e sustentável. Gente, essa frase foi escrita de primeira. Por quê? Porque eu já tinha clareza. Quando eu escrevi já todas essas perguntas aqui, né? Ó, eu penso que empreendedorismo sustentável é isso, é aquilo outro, aqui. Eu quero viabilizar o caminho para o empreendedorismo, eu quero facilitar, eu sou mentora, lá. Quando eu fui escrevendo essas coisas, isso tudo já foi me dando clareza. Aí tá mostrando coisa além. Isso tudo já foi me dando clareza para escrever. Então, é muito importante que a nossa missão e a nossa visão, elas sempre comecem por um verbo de ação. E aí eu coloquei aqui facilitar, né? Porque eu acredito que eu sou uma facilitadora, eu ajudo, eu guio as pessoas a chegarem aos resultados. E aí eu coloquei esse de primeiro, escrevi assim no papel. E quando eu li, nossa, é isso, é realmente isso. Esse é o meu propósito. O meu propósito é facilitar o crescimento de negócios inteligentes através de uma gestão humana, responsável e sustentável. Então, essa é a minha missão. A mesma coisa aconteceu com a visão. A visão já estava lá também escrito várias coisas sobre a visão. E a visão é um sonho da empresa. Sabe, quando você tem um sonho, eu quero ser rico. Pode ser que você realize esse sonho, pode ser que você não realize. Então, um sonho é algo que nos move, né? A gente vai para a faculdade, quando a gente vai estar na faculdade, a gente vai para as aulas, porque a gente tem o sonho de se formar, de arrumar um emprego melhor. É um sonho. Pode ser que você termine a faculdade e perceba que essa faculdade não era para você. Então, sonhos são coisas que podem se concretizar ou não, mas de qualquer forma são coisas que vão te mover, são coisas que são ideias, são pensamentos que vão te mover para alcançar os seus resultados. E aí, o meu sonho, né, a minha ideia aqui central é guiar empreendedores na jornada para o sucesso. Então, é uma coisa que eu espero fazer, eu espero guiar os empreendedores para que eles alcancem sucesso. E aqui, criar uma rede de negócios inteligentes, que foi o que nasceu, onde, né, o que especificamente você vai fazer para alcançar e atingir a sua missão. Nasceu, quando eu estava respondendo essa questão, o tópico rede de empreendedores. E aí eu já acrescentei na minha visão. É uma coisa que está mais a longo prazo, porém faz parte da minha visão, faz parte dos sonhos da minha empresa. Então essa ficou aí a minha visão, guiar empreendedores na jornada para o sucesso e criar uma rede de negócios inteligentes. Tem várias visões que começam assim. Ser reconhecida como a melhor confeitaria do Rio de Janeiro. Ser reconhecida como a melhor empresa tal. Proporcionar a melhor experiência disso, isso e aquilo. Você pode usar essas palavras, né? Proporcionar, garantir, ser reconhecida. Você pode usar essas palavras no início. Eu escolhi guiar porque eu acredito, né? Como eu falei lá no início, que eu sou a ponte, que eu desejo ser a ponte para a pessoa alcançar o sucesso. Então, como, né, tem relação com esse auxílio que eu dou ao empreendedor, eu achei ideal usar a palavra guiar, ok? Então, essa ficou a minha visão, né? Trazer aí visão da minha empresa para você. E por último, os valores. Os valores, gente, eu só copiei e colei daquela questão lá,
onde, né, quais são os valores expressos pela sua missão. Os valores já estavam aqui, já tinham nascido nesse momento. Na questão 4 já tinham nascido os meus valores. Então, eu só coloquei aqui, os valores são sustentabilidade, ética, responsabilidade social, aprendizado contínuo e respeito. Já expliquei para vocês cada um deles e por quê. E é isso, gente. Construímos nossa missão, nossa visão, nossos valores. E é muito gostoso quando a gente lê uma coisa e olha assim, nossa, isso faz sentido, é isso que eu queria transmitir. Como que eu posso transmitir tantas ideias em uma frase? Olha, uma frase curta, mas é basicamente aquilo que eu quero transmitir com o meu negócio. Essa é a minha missão, esse aqui é a minha visão e são os meus valores que vocês estão conhecendo agora. E aí, gente, recados finais, momento dos recados finais. Não adianta você sair dessa aula e esquecer dessa aula 20 minutos depois. Você precisa entender que conhecimento sem prática não serve de nada. Então, assistiu a aula, pega logo o seu caderninho e vai fazer a sua atividade e vai colocar suas ideias que você teve. É muito importante. Porém, eu te falei que você precisa entrar lá no meu canal do Telegram para poder baixar um PDF onde eu coloco todas essas questões para vocês de uma forma melhor, né? De uma forma mais fácil para você anotar. E também avisei aqui para vocês que vocês precisam fazer esse exercício quando vocês estiverem calmos, tranquilos, lá. Então, se você não conseguir fazer logo depois que você terminar essa aula, ok. Mas não deixa para depois, para muitos dias depois. Faça no máximo amanhã. É muito importante assistir a aula e colocar logo em prática. Isso serve para livro também. Você está lá lendo um livro maravilhoso de autoajuda que diz que você precisa construir mini hábitos. Aí você, isso é bem interessante, eu preciso construir mini hábitos. Aí o que você faz? Joga do lado o livro e esquece de construir os mini hábitos. Daqui a pouco você já leu 50 livros, tá com a mente explodindo de aprendizado, mas não colocou nada em prática. Não faça isso, não seja essa pessoa. Então, coloque seu conhecimento em prática, que eu tenho certeza que você vai alcançar o sucesso. Outra coisa ficou com dúvida, falei rápido demais, falei embolado, sei lá, pode ter acontecido no meio da minha empolgação aqui com a aula. Então, se você ficou com dúvida, você pode colocar aqui embaixo que você ficou com dúvida. Você pode ir lá no direct do Instagram, me acha em algum lugar que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a compreender melhor. E se você tem sugestões de temas, também pode colocar aqui. Não fique acanhado, não fique com vergonha, coloque seus temas aqui, que eu com certeza vou levar esse assunto em consideração e trazer a aula aqui para o canal, tá bom? Muito obrigada pela paciência, muito obrigada por estar aqui mais um dia e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!